Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui novamente, comigo nesse canal para mais uma reflexão, para abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida em nome de Jesus. Bom, meu nome é Fernando, vamos para a reflexão de hoje que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 13, que diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, ou seja, no ponto mais alto, né? E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então veja que o diabo, ele é insistente, pessoal. Se contra o próprio Deus Filho encarnado na época, ou vestido, né, de carne e osso temporariamente naquela época, se o próprio escolhido e Cordeiro de Deus foi tentado pelo diabo, o diabo teve um pouquinho de esperança que conseguiria corrompê-lo, muito mais nós, pessoal, que somos meros mortais. Só que o Senhor Jesus, ele venceu por quê? Porque ele estava conectado com Deus, ele estava em propósito de jejum, de consagração, de santificação. Por isso que ele venceu aquelas tentações, aquelas investidas do diabo. Então saiba que o diabo, ele existe, pessoal. Há um mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar visivelmente, mas ele existe. E desde o seu nascimento, desde o nosso nascimento até o nosso findar neste mundo, há uma luta, uma guerra espiritual ferrenha entre os anjos e os demônios contra a sua alma. O diabo querendo a sua alma, Deus também quer a sua alma, e nesse inteirinho quem vai decidir vai ser você, sou eu, seremos nós através das nossas decisões. Então, enquanto muitos agora dizem ou dão muitas desculpas, né, que estão sendo tentados, que não conseguem vencer a tentação, seja a tentação sexual, seja a tentação da carne, da promiscuidade, da luxúria, né, da prostituição, seja lá o tipo de vício que a pessoa enfrenta, o tipo de problema, guerra, perseguição que essa pessoa enfrenta. Independente se a pessoa está dentro de uma igreja ou não e vive caindo no pecado,
vive cedendo aos prazeres da carne, né? Vive cedendo, dando legalidade na sua vida através de pensamentos impuros, maliciosos, olhares maliciosos, palavras, atitudes, reações, ações, decisões, né? São quantas as pessoas que são escravas de algum desejo do seu próprio ego, da sua própria mente. Compreendem? E muitos dizem, mas a carne é fraca. Sim, mas a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ou seja, ainda bem que a carne é fraca. Já imaginou se a carne fosse forte? Pois então. Mas existe uma palavra também que eu quero falar agora. Que o próprio Deus ele nos deixou para exatamente nos motivar e nos conscientizar, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: Deus até permite, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. É exatamente o que vai acontecer com você e comigo, se tão somente tivermos a mesma postura que o Senhor Jesus teve. Ou seja, na tentação, através das atitudes e posturas do Senhor Jesus contra o diabo, Deus deu escape em cada investida do diabo contra a vida do Senhor Jesus. E é isso que pode acontecer com você. E se encontra aí numa situação, talvez que você se levanta e cai, né? Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas esse levantar vai depender também da sua atitude, do seu querer, né? Em resistir à carne, em resistir o seu ego. Porque está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É o que aconteceu aqui. O diabo investiu, né, para derrubar, corromper e sujar, né, ou destruir a missão do Senhor Jesus aqui na terra. Mas no processo de tentação, o Senhor Jesus passou no processo e alcançou o propósito. Então, o Senhor Jesus ele nos provou que é possível vencer as nossas vontades, os desafios, né? E principalmente vencer as ofertas que o diabo mais tem usado para vencer os seres humanos. Então a Bíblia, ela desmascara e revela a ousadia e perseverança do diabo em querer corromper o Rei dos Reis, o Santo Filho de Deus, o nosso Salvador, que na altura estava vestido, né, temporariamente de carne, pele e osso. Então, eu vou citar os 3 pontos que o diabo mais tem destruído os seres humanos, tem derrubado, e é o que ele tentou fazer com o Senhor Jesus. O primeiro é que o ser humano, né, tem priorizado a carne, o corpo, a vaidade, os prazeres desse mundo, né? O físico, com as suas vaidades, são quantos aqueles que gostam de tirar selfie e já sai correndo postar nas redes sociais e depois ficam ali checando quantos likes teve, quantos comentários, querem ser apreciados, apreciadas, elogiados, elogiadas, né? Tem essa carência, esse vazio interior dessa carência, dessa necessidade. Isso é a priorização da vaidade, do corpo, né? É a excessividade. São dependentes disso. E foi isso que o diabo ele tentou, né? Em Lucas 4:3, que diz o seguinte: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize esta pedra que se transforma em pão.
Olha só, o diabo quer corromper o físico do Senhor Jesus. E o segundo ponto que o diabo ele tentou derrubar ao Senhor Jesus, e ele derruba muita gente, aprisiona muita gente. É no segundo ponto, né? Que o diabo ele oferece poder, cria situações de poder para oferecer glória, status, dinheiro, riquezas materiais. Em Lucas capítulo 4, 6, 7, ele fala: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer, desculpe. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só. Ou seja, são quantas as pessoas que hoje em dia priorizam isso. Poder, glória, status, dinheiro, riquezas, né? E acabam nem se importando com Deus ou com as coisas de Deus. É um monte de gente. Por exemplo, agora, final de semana que eu tô agora gravando esse vídeo, são quantos aqueles que estão esbanjando rios de dinheiro em casas de luxúria, casas de prostituição, festas, baladas, noites, noitadas, né? Quantas pessoas que agora estão se prostituindo, fazendo sexo com pessoas desconhecidas, pagando os rios e rios de dinheiro, porque tem seu poder, sua glória. Ou seja, já caíram, já foram fisgadas nessa tentação. E o terceiro ponto que o diabo ele tentou ao Senhor Jesus e que investe para derrubar o ser humano é, em Lucas capítulo 4, versículo 9 e 11, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, o diabo aqui querendo remeter o abuso e soberba de poder, né, a proteção, a segurança. Então, ele querendo corromper ao Senhor Jesus de que ele poderia usar do poder dele, da divindade dele para fazer aquilo, né? Mas em todas essas três esferas ou esses três pontos, né, que o diabo ele investe demais, investiu demais para derrubar ao Senhor Jesus, são os pontos que mais ele derruba os seres humanos hoje. Pode fazer análise. Mas aí vem a boa notícia para você e para mim, de que se estivermos linkados com o Senhor Jesus, em comunhão, em consagração, em santificação, em buscar a Deus, Ele vai nos dar o livramento em meio à tentação. Então, independente da sua tentação, independente daquilo que você considera uma tentação para você, que você acha que não tem jeito, que você acha que não tem escape, que você acha que não tem libertação para você, enfim, saiba que tudo depende da sua decisão, porque você não é tentado ou tentada além do que você possa suportar e você tem que fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele. Então hoje tudo depende de você, porque o que você está passando é decisão sua em se revoltar, em se comprometer, em dizer não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais ceder essa tentação que eu sei que o diabo tem vencido até agora. Mas eu determino que a partir de hoje, nunca mais eu vou cometer esse ato novamente. Nunca mais eu vou me deixar influenciar
por essa situação, por essa pessoa, por esse contexto, enfim, cabe a você tomar essa decisão. E é por esse motivo que nesse momento vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti neste momento essa pessoa, meu Pai, que talvez está passando por alguma tentação, que inclusive o diabo tem colocado na mente de que não tem jeito, de que é difícil, de que ela ou ele já caiu várias vezes e não consegue se levantar, se firmar para te agradar. Enfim, assim como o Senhor foi fortalecido naquele processo, no qual o Senhor buscava comunhão com Deus Pai, estava em consagração, em santificação, e pelo fato de o Senhor viver em espírito, que o Senhor venceu aquele processo, eu peço que essa pessoa agora tenha forças, disposição para buscar alimentar mais o espírito com as coisas do Senhor. Porque quem nós alimentarmos mais é quem estará mais forte. Então que essa pessoa possa buscar se alimentar mais espiritualmente, com a tua palavra, com a oração, com propósitos de jejum, consagração e o principal, a prática da tua palavra. E que o Divino Espírito Santo então alcance essa pessoa, venha assistir essa pessoa, apoiar, levantar, fortalecer, dando o livramento, o escape, o fortalecimento que essa pessoa precisa para triunfar diante dessas propostas, diante dessas ofertas que o diabo certamente quer que elas sejam fisgadas para levá-las para as profundezas do inferno, vivendo o inferno em terra e o pior, levando a alma dessa pessoa também para o inferno após a partida dela desse mundo, escravizando essas pessoas no pecado. Pois agora eu te peço, determino em nome de Jesus, que todo inferno seja amarrado, repreendido, arrancado da vida e dos caminhos dessa pessoa, e que o Divino Espírito Santo alcance agora, trazendo-a para perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus.